Você sabe enfrentar os seus erros e problemas? O meu nome é Karina Thier, sou psicóloga e hoje vamos falar sobre enfrentamento, sobre soluções de erros, soluções de problemas, como enfrentá-los. Você sabe enfrentar os seus erros e problemas? Bom, isso entra em qualquer sentido, que seja na reconquista, que seja no seu trabalho, que seja em casa, que seja pessoal, que seja financeiro, qualquer que seja o seu problema, o seu erro, você sabe enfrentar? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, a maioria de vocês vão se identificar, que é sobre uma separação. Quando vocês terminam um relacionamento, quando vocês se separam, saem de casa, vai assinar um divórcio, chegou, infelizmente, nessa separação. Como que você vai enfrentar esse problema? Como que você vai enfrentar os seus erros? Eu já falei tanto isso aqui nesse canal, tanto vídeo, que quem me conhece de muito tempo já tá cansado de ouvir essa mesma coisa. Só que não tem como eu ficar aqui inventando palavras ou dizendo outros sentidos, mas o que eu quero dizer? Qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer quando termina um relacionamento? Entender o que levou esse relacionamento ao fim. Não tô falando, acabou de terminar no WhatsApp, em casa, pronto, agora eu já vou aqui pensar. Não, tudo bem. Vivam o luto de vocês, independente de qual seja o problema. De repente ele veio assim de uma vez, então vamos entender ali, tudo bem, expresse emoções negativas elas são importantes, o choro é importante, entende? E aí depois disso vamos passar uma água gelada na cara e vamos pensar assim, o que levou ao final do meu relacionamento? O que aconteceu? Quais será que são os meus erros? O que será que não estava legal? A gente sempre identifica. É claro que existem casos que têm problemas, existem várias outras questões, às vezes uma questão de uma traição, ou mentiras, ou alguma coisa assim mais que teve um motivo, mas às vezes tem alguma coisa que a gente não entende, mas a gente sempre entende que alguma coisa ali aconteceu. Falta de diálogo, caiu na rotina, falsas promessas, mentiras, que tenha uma traição, mas a traição não é uma coisa em vão. Alguma coisa aí aconteceu nesse relacionamento, algumas coisas vêm acontecendo nesse relacionamento até que ele chega ao fim. E aí, como é que você lida com essa situação? Como que você enfrenta esse problema? Porque muitas das vezes eu escuto isso todos os dias no meu consultório. Todas as vezes vocês viram pra mim e falam assim: não, eu já entendi que eu errei, eu já entendi que eu fiz errado, mas eu preciso do meu namorado, da minha namorada de volta, do meu esposo, eu preciso da minha mulher de volta, eu já entendi, então amanhã eu vou ligar pra ela, vou pedir desculpas pra gente ficar junto. Não. Então, primeiro exemplo, não dá certo. Um outro exemplo totalmente diferente para vocês entenderem que essa tomada de decisão repentina e rápida não resolve. Hoje você está morando de aluguel e aí, de repente você vai lá e pensa assim: acho que eu vou comprar um apartamento, fazer um financiamento que vai valer muito a pena. Vai ter como hoje? A sua vida hoje é aluguel. Amanhã você já vai financiar uma casa, um apartamento, fazer um empréstimo, tirar um dinheiro do banco que você tiver guardado, ou você vai conseguir arrecadar todo esse dinheiro e comprar? Não. Não vai, não é assim. A maioria de nós não vai resolver isso assim de um dia para o outro. A gente precisa de quê? Sentar, analisar, planejar e agir. E isso funciona na Reconquista, isso funciona nesse exemplo que eu dei de ter um imóvel alugado, ter um imóvel próprio, isso funciona em tudo. Às vezes um emprego que às vezes a gente saiu de um emprego hoje, amanhã você já vai ter outro, imediato, do jeito que você queria. Então vocês conseguem entender que isso tudo são as nossas ansiedades, as nossas emoções que a gente coloca muito à flor da pele. Mas sim, é normal, é o esperado que a gente reaja muito mais pelas emoções. Só que depois, pé no chão, vamos pensar aqui, como que a gente vai enfrentar e resolver esse problema? Não vai dar para resolver de um dia para o outro. Muitos de vocês sempre querem sair do 8 para o 80. E isso não dá certo, isso não vai funcionar. Então a gente tem que saber enfrentar. Primeira coisa para a gente conseguir saber mais ou menos lidar com o enfrentamento é entender o que aconteceu. O que aconteceu para o seu relacionamento acabar?
o que aconteceu dentro do seu problema que fez com que ele fosse um problema. Vamos pensar, vamos analisar, vamos escrever no papel. O melhor exercício do mundo é o que a gente pega um papel, uma caneta e escreve, que aí a gente consegue raciocinar melhor, entender o que é real, porque ficar aqui só pensando, a cabeça fica desse tamanho, a gente fica extremamente assim, sem direção e piora a situação. Então, para a gente começar a enfrentar um problema, a gente precisa entender qual que é o problema. A gente precisa entender onde que está errando, a gente precisa entender o que está errado. Não adianta querer resolver de hoje para amanhã. Não vai dar certo. Então, vamos entender a situação. O que eu posso, vamos pôr o exemplo da casa própria. Hoje, o que eu vou fazer? Eu quero ter uma casa própria. Ok, vamos pegar um papel e uma caneta. Hoje, morando de aluguel, quais são os meus gastos? Qual que é o meu salário? Como que é o meu histórico num banco? O que eu teria que fazer para conseguir dar uma entrada, fazer um financiamento, etc. Aí sim você vai ver todas as possibilidades. E aí quando você tiver tudo ali, todas as possibilidades, aí você vai pensar, o que eu posso fazer? O que dá para mim fazer? Qual que é a minha vida? Como que é a minha vida financeira, minha situação financeira? Se eu juntar tanto assim por semana, por mês, por ano, se eu juntar tanto assim de hoje até daqui 5 meses, entende? Tem que ter um planejamento daquilo que dá pra gente fazer hoje. Ah, não vai dar pra fazer um financiamento já agora. Então, como que a gente pode fazer para ir juntando algum valor para te ajudar em algo? Você concorda que não dá pra fazer de hoje para amanhã? A gente tem que analisar um todo, a gente tem que entender as partes, e a gente tem que começar a fazer aquilo que está no nosso controle. O que está no meu controle agora? Avaliar toda a minha vida financeira. Eu posso juntar X valor por mês, se eu colocar no banco, vai juntar isso. Ok. E aí depois eu vou colocar uma meta. Eu quero conseguir isso em 6 meses, 1 ano. Um exemplo. Aí sim eu vou conseguir encarar e resolver os meus problemas, resolver as minhas questões. Isso é da mesma forma com os nossos erros, isso é da mesma forma numa reconquista amorosa. A gente precisa de visualizar a situação. Não adianta pedir desculpa, meter os pés pelas mãos, sair ligando, mandando presente, chorando, implorando, porque não vai dar certo. Pode até ser que dê certo, mas essa relação ela tende a fracassar novamente. Então eu quero que vocês pensem, que vocês analisem isso, que vocês avaliem isso. Pensem com carinho, pegue o papel e uma caneta e se auto-observem. Como que vocês enfrentam os problemas? Como que vocês enfrentam os erros? Analisa isso. E se vocês precisarem de tirar alguma dúvida, se vocês precisarem de atendimento comigo, tem os links aqui abaixo. Tem também meu Instagram, vocês podem me mandar mensagem por lá, que é Karina Tia, psicóloga. E qualquer coisa eu fico à disposição de vocês, deixo essa reflexão valiosíssima, importantíssima. E eu termino esse vídeo com uma frase que eu amo. Quando aceitamos que estamos mal, estamos caminhando para ficar bem. Por hoje é só, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.